Lorival, no final da sua participação, a Priscila trouxe uma informação muito importante. Ela disse que o presidente Lula cancelou um jantar que ele ia trazer com o MBS, que ele ia fazer com o MBS, o príncipe Mohammed bin Salman, que é acusado de participar, de ter seu mandante, na verdade, né, da morte do jornalista Jamal Khashoggi. Obrigada, meu querido, que era aquele colunista, né, que trabalhava nos jornais americanos, no Washington Post, que foi acusado, que foi encontrado morto ali na embaixada da Arábia Saudita na Turquia. Lula, então, alega cansaço, cancela esse jantar, mas parece que ele está querendo evitar um mal-estar, né? O Khashoggi foi esquartejado e levado em uma mala de avião para a Arábia Saudita. Esse tipo de coisa não se faz sem autorização explícita do príncipe herdeiro. Sim, uma decisão sábia do presidente Lula, né? Ele que veio de uma repercussão muito negativa ao fazer todo aquele elogio ao governo de Nicolás Maduro, ao regime de Nicolás Maduro, uma espécie de desagravo, né? Naquela cúpula que teve aqui em Brasília da América do Sul, que deu a impressão de ter como objetivo fazer essa reincorporação e esse desagravo ao regime chavista. Isso caiu muito mal para muitos governantes, não só de direita, mas também de esquerda da América do Sul, como, por exemplo, o Boric, cujas credenciais de esquerda do Chile são absolutamente inquestionáveis, né? Então, isso sim, eu acho que o presidente Lula ele tem essa característica, a gente já o conhece há muitos anos, de ir aprendendo no caminho, né? Algumas coisas, outras não, outras ele teima até o fim, mas algumas coisas ele ouve e ele vai calibrando. Então, eu vi, por exemplo, ele em Roma dizer quem decide os termos da paz são Rússia e Ucrânia, não sou eu que sou brasileiro. Perfeito, exatamente. É por isso que existe um plano de paz de 10 pontos apresentado pelo Zelensky, que é seguido pela Europa. Aí eles falam, mas e o Putin? Bom, o Putin invadiu a Ucrânia, então por isso quem está, digamos, com o lugar de fala de dizer o que é paz na Ucrânia, porque é no território ucraniano, que é a discussão, é o presidente que foi eleito pelos ucranianos numa democracia, que é o Volodymyr Zelensky. Mas ele vai calibrando, depois ele volta, né? Vai repetir outra vez as colocações dele, mas é um processo. A verdade é que os europeus e americanos, eles ficam chocados com a presidência, com a posição do Brasil em relação à Ucrânia, mas não é algo que eles levam tão a sério. Eles ficam ofendidos, ficam tristes, sentem uma certa ingratidão, inclusive, né, no caso dos Estados Unidos, que fizeram uma forte campanha aqui no Brasil para dizer que não aprovavam um golpe militar, né, uma resistência ao longo, não foi decisivo, mas é importante, é o que eles podiam fazer, afinal de contas, como um outro país. E sentem que o presidente Lula tem realmente uma raiva, né, do Ocidente, que é algo difícil para eles entender. Lorival, mas só voltando na informação do MBS, vou colocar a Priscila Yazbek também na nossa conversa. Temos a Priscila conosco? Consegue colocar ela na roda, Igor? Perfeito. Enquanto isso, já temos a Priscila. Priscila, tem mais informações sobre esse cancelamento do jantar com o príncipe saudita, o MBS, Mohammed bin Salman? Lembrando que veio da Arábia Saudita o presente, né, as joias, o colar para Michele Bolsonaro, que tanta dor de cabeça está provocando para o ex-presidente. Exatamente, Raquel, tá tendo uma manifestação aqui ao meu lado, não sei se vocês estão escutando um barulho, mas é por causa disso. Raquel, o que a gente escuta aqui nas conversas de bastidor agora que eu preciso só falar que tá tendo uma manifestação aqui, porque talvez vocês estejam escutando alguma coisa, mas sobre o cancelamento do jantar, o que os jornalistas estão conversando aqui, e também eu conversei com uma pessoa de dentro do governo que estava falando isso, então casam as informações,
é que alguns ministros alertaram o presidente Lula que realizar esse jantar seria um tiro no pé, que esse seria o lead, né, como eu disse, a chamada jornalística, a manchete da viagem de Lula seria esse encontro com o príncipe saudita. E vale falar que na semana passada, o presidente francês Emmanuel Macron também se encontrou com o príncipe saudita e teve uma repercussão muito negativa também aqui na França. Todos os jornais estavam repercutindo, tentando discutir por que o presidente francês estava se encontrando com ele. A Arábia Saudita é um país muito rico, acho que o Lorival pode comentar melhor sobre isso, mas tem interesses econômicos envolvidos, talvez seja esse o motivo do encontro que estava sendo marcado com o presidente Lula, mas agora o que alguns ministros falam aqui nos bastidores é que foi uma decisão razoável, assim como o Lorival falou que foi uma decisão sábia, os ministros falam que foi uma decisão razoável. Então, aparentemente, alguns ministros orientaram o presidente Lula a cancelar esse jantar. Um outro ponto ainda, vocês estavam falando sobre guerra na Ucrânia. Aqui, esse assunto não foi mencionado. E esse é um fato importante, né? Aquela ausência de informação que chama atenção. Por quê? Essas cúpulas, elas normalmente têm discussões prévias antes importantes para combinar o que cada país vai falar, as diplomacias de cada país se conversam. E o que se falou aqui nos bastidores é que o assunto da Ucrânia não foi mencionado aqui porque os países que estão presentes na cúpula, que são países africanos, também o Brasil, o premier chinês Li Qiang, também o Olaf Scholz, o primeiro-ministro alemão, tem visões diferentes sobre isso. Os países emergentes, a China tem uma visão sobre a guerra e os países ricos têm outra visão. Então, deve ter sido uma orientação, é o que se fala aqui, né? Que foi uma orientação geral da cúpula e do presidente francês, uma tentativa de evitar por completo esse assunto, porque seria um assunto que traria discordância entre os países ricos e os países emergentes. Volto com vocês. Lorival, vou te jogar um pouco no fogo da análise política, não tem jeito. Vários líderes internacionais acabam se reunindo com o MBS. Priscila mencionou, né? Emmanuel Macron esteve com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Joe Biden também já esteve com ele várias vezes. A Arábia Saudita é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. Será que na decisão de Lula também não pesa o escândalo das joias envolvendo Jair Bolsonaro? Provavelmente, mas esse encontro do Joe Biden com o MBS foi no contexto das sanções contra o petróleo e o gás russos. Como a Arábia Saudita lidera a OPEP, muito a contragosto, o Joe Biden foi se encontrar com ele, eles tiveram aquele famoso encontro ali de punhos, né, para pedir uma melhor posição que permitisse uma queda no preço do barril, um aumento da produção, e o MBS ignorou o pedido, inclusive, que tem um grande ressentimento com o Joe Biden, que logo que assumiu cancelou a venda de armas que o Donald Trump havia assinado com a Arábia Saudita. Com relação ao Macron, existe sim um interesse de venda de armas pela França. A França é uma grande vendedora de armas e a Arábia Saudita está comprando armas agora da China, e também está gravitando ao redor da China e fez um acordo mediado pela China com o Irã. E tudo isso preocupa bastante o Ocidente. Mas uma coisa é você se encontrar para tratar de assuntos específicos, assim, comerciais, etc., e não fazer um comunicado conjunto, não criar um ambiente de muita aproximação, de muita parceria. De fato, a Arábia Saudita tem um interesse muito grande em fazer investimentos em países como o Brasil, porque ela está fazendo um grande greenwashing, né? Ela está buscando se apresentar como um país que está investindo muito na transição energética. Eles sabem que no longo prazo o petróleo perderá a relevância, estão procurando investir em outros tipos de fontes de energia. E o Brasil tem um potencial gigantesco no hidrogênio, na eólica, na solar e assim por diante. Então, nesse sentido, seria algo interessante, mas isso pode ser tratado em níveis ministeriais, por exemplo, que causam menos barulho, né? Sobre as joias, bem, de fato seria um outro constrangimento, né? Assim, alguém que presenteou o ex-presidente Bolsonaro e aparentemente a sua mulher, até hoje parece que isso não está muito claro, ir lá se encontrar com ele. Enfim, o senhor perguntou, presidente, sobre a questão das joias e tal, seria uma pergunta um pouco incômoda.
Exatamente, né? Tem outros canais diplomáticos para falar com a Arábia Saudita neste momento, que não vai levá-lo a responder esse tipo de pergunta. Lorival Santana, obrigada pela sua participação aqui no CNN 360. Depois a gente fala mais.